Quantas vezes você já se sentiu como se o céu estivesse de bronze, fechado sobre a sua vida? Você ora, clama, busca, mas parece que nada se move e nada acontece, como se suas palavras não passassem do teto da sua casa. Essa sensação é real para muitos filhos e filhas de Deus. Mas a verdade é que o Senhor jamais deixa de ouvir os que o buscam com o coração quebrantado. O inimigo quer que você acredite que Deus esqueceu de você. Mas hoje, neste momento de oração, vamos levantar a nossa voz com fé, porque quando o povo de Deus clama, ou se o céu abra, a resposta desce e o impossível acontece. A palavra diz que quando os céus se fecham por causa do pecado, da desobediência ou das circunstâncias da vida, também existe um caminho para que eles se abram novamente. O arrependimento sincero, a fé inabalável e a perseverança em oração. Hoje nós vamos clamar juntos para que as portas celestiais que pareciam trancadas sejam escancaradas diante de você. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Antes de seguirmos nesta oração, eu quero pedir a você, se inscreva aqui no canal Fé em Ação. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa de uma resposta de Deus e deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. E não se esqueça, na descrição e no primeiro comentário fixado, você encontra o link do nosso e-book de oração, um material especial para fortalecer ainda mais a sua vida espiritual. Agora vamos juntos entrar em oração com ousadia. Senhor, neste momento eu me coloco em Tua presença com todos aqueles que estão orando comigo agora. Tu és o Deus que abre e ninguém pode fechar. És o Deus que faz brotar água no deserto e caminhos no meio do impossível. Pai, olha para o coração de cada pessoa que está aqui clamando, porque muitos se sentem sufocados, cansados, abatidos, como se estivessem diante de portas fechadas que não conseguem transpor. Mas nós cremos que em Ti está a chave que abre todos os céus. Meu Deus, nós rejeitamos agora toda a voz do inimigo que tenta trazer desânimo, incredulidade e mentira dizendo que não vale a pena orar. Nós declaramos pela fé que os céus se abrem quando Te buscamos em espírito e em verdade. O Senhor prometeu que aquele que pede recebe, o que busca encontra e que o beit. A porta se abrirá. Então hoje nós batemos diante da porta do céu com confiança, certos de que Tu nos ouves. Pai amado, que toda barreira espiritual que tem impedido a vitória de chegar seja destruída agora em nome de Jesus. Se há muralhas erguidas por pecados não confessados, traz arrependimento sincero. Se existem amarras lançadas pelo inimigo, nós as quebramos agora pelo poder da cruz. Se existem correntes de opressão, depressão ou desespero, nós ordenamos que caiam por terra neste instante. O sangue de Jesus nos dá autoridade para declarar que nada pode nos separar do amor de Deus. Senhor, abre as janelas do céu sobre a vida financeira de quem está endividado, sobre a vida emocional de quem chora sozinho à noite, sobre a saúde de quem luta contra enfermidades, sobre a família que precisa de restauração. Que o sopro do Teu Espírito venha agora e traga alívio, esperança, cura e transformação. Nós clamamos como Elias orou para que os céus voltassem a derramar chuva sobre a terra, e Tu respondeste com abundância. Assim também oramos para que a Tua chuva de bênçãos caia sobre cada vida que está em oração agora. Pai, eu coloco diante de Ti sonhos que parecem esquecidos, portas de emprego que parecem fechadas, relacionamentos que parecem destruídos, ministérios que parecem paralisados. Nada está perdido para o Senhor. Sopra, Senhor, sobre o estéril e gera vida. Sopra sobre o deserto e gera rios. Sopra sobre as cinzas e gera beleza. Nós confiamos que enquanto oramos, as portas do céu já estão se movendo. E a resposta está a caminho. Deus, levanta o Teu povo com coragem para continuar crendo, mesmo quando os olhos não enxergam nada. Que cada um aqui aprenda a viver não pelo que vê, mas pelo que crê. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que hoje seja marcado como o dia em que cadeias foram quebradas e os céus começaram a se abrir sobre cada oração, feita com sinceridade diante de Ti. E nós já Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua fidelidade não falha e a Tua palavra não volta vazia. Cremos que portas que estavam trancadas estão se abrindo neste momento em nome poderoso de Jesus. Amém. Senhor, diante da Tua presença nós reconhecemos que muitas vezes não entendemos os motivos pelos quais as respostas parecem demorar, mas sabemos que existem cadeias espirituais que tentam impedir a manifestação do Teu poder. Por isso, nesta oração, levantamos a nossa voz contra toda a obra das trevas, contra tudo aquilo que foi armado pelo inimigo para atrasar, confundir ou desviar o Teu povo do propósito. Declaramos em nome de Jesus que nenhuma arma forjada prosperará, que todo laço será desfeito, e que toda corrente espiritual que mantém vidas presas será quebrada pelo fogo do Teu Espírito. Pai amado, olhamos para a Tua palavra e vemos exemplos claros de batalhas que aconteceram no mundo espiritual.
Assim como Daniel perseverou em oração por 21 dias, e a resposta estava retida por forças malignas. Mas o Senhor enviou ajuda celestial para liberar a vitória. Também cremos que hoje os céus estão em movimento para desfazer todo bloqueio. Nós oramos agora para que anjos guerreiros sejam enviados, para que o campo espiritual seja limpo e para que toda resistência demoníaca seja vencida pelo poder do nome de Jesus. Deus eterno, nós te pedimos que revele agora tudo o que tem sido usado pelo inimigo como corrente para segurar a vida de cada pessoa em oração. Correntes de medo, de dúvida, de desânimo, de incredulidade, de vícios, de acusações do passado, nós ordenamos que caiam por terra agora. O sangue de Jesus ele já foi derramado na cruz, e esse sangue tem poder para purificar, libertar e restaurar. Declaramos que não há prisão tão forte que não possa ser destruída pela tua autoridade, Senhor. Senhor, traz à luz tudo aquilo que estava oculto. Se existem correntes invisíveis em relacionamentos, em famílias, em projetos de vida, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha agora como fogo consumidor e consuma toda a obra das trevas. Declaramos liberdade na mente, liberdade no coração, liberdade nos sonhos, liberdade no espírito. Onde o teu Espírito está, aí a liberdade, e é essa liberdade que tomamos posse agora, em oração. Pai, nós rejeitamos toda mentira lançada pelo inimigo, toda palavra de derrota, toda maldição lançada contra a vida do teu povo. Cancelamos agora, em nome de Jesus, toda sentença contrária, toda voz que declarou que não haverá vitória, que não haverá mudança, que não haverá restauração. Declaramos que a voz que prevalece é a tua voz, a voz do bom pastor que chama pelo nome e conduz para pastos verdejantes. Deus poderoso, quebra as correntes que aprisionam mentes com pensamentos de ansiedade e depressão. Quebra correntes de enfermidades que parecem não ter cura. Quebra correntes de estagnação que impedem os teus filhos de avançarem no propósito. Que cada nó amarrado pelo inimigo seja desfeito agora pela tua mão poderosa. Nós oramos com fé, crendo que enquanto declaramos essas palavras, o teu Espírito age. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Senhor, fortalece cada pessoa que está orando agora, para que não desista. Dá forças para que continuem crendo mesmo quando a guerra espiritual se intensifica. Assim como Josué e o povo de Israel viram as muralhas de Jericó caírem diante da obediência e do clamor, nós cremos que muralhas espirituais estão ruindo neste instante, não pela nossa força, não pelo nosso mérito, mas pelo teu poder, Senhor, porque em ti somos mais do que vencedores. Pai, enche os corações com coragem para declarar a vitória antes mesmo de ver o resultado. Que cada pessoa aqui entenda que a guerra espiritual já foi vencida na cruz. A vitória já está decretada e nenhuma cadeia do inimigo pode resistir à tua presença. Nós nos levantamos em oração para declarar que os céus estão abertos e que nada poderá impedir o cumprimento das tuas promessas. Espírito Santo, traz agora paz ao coração de quem orou com lágrimas. Traz descanso à alma de quem lutava sozinho, traz confiança para aquele que pensava em desistir. Que cada corrente que se rompe deixe marcas de testemunho, para que vidas sejam edificadas e o teu nome seja glorificado. Senhor, sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e é nessa promessa que descansamos. Assim oramos, certos de que todas as cadeias espirituais estão sendo quebradas agora, porque o poder do Senhor é ilimitado e porque nada pode resistir ao nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e já te louvamos pela libertação que está acontecendo neste momento em cada vida que se une nesta oração. Amém. Nós nos colocamos mais uma vez diante de ti, reconhecendo que não são apenas correntes espirituais externas que nos aprisionam, mas muitas vezes são as muralhas emocionais que levantamos dentro de nós mesmos. Quantas vezes o coração ferido construiu muros de desconfiança, de medo e de amargura que impedem a tua luz de entrar? Quantas vezes a dor do passado se transformou em barreira que fecha o coração para o novo que o Senhor quer derramar? Por isso, nesta oração, nós pedimos que o teu Espírito Santo comece a derrubar cada muralha emocional que se tornou um bloqueio diante da tua presença. Pai amado, sabemos que muitas vezes guardamos ofensas, ressentimentos e lembranças que pesam mais do que podemos suportar. Esses fardos nos tornam prisioneiros. E mesmo sem perceber, deixamos que a mágoa e a falta de perdão nos afastem da tua voz. Mas hoje, Senhor, nós nos rendemos diante de ti e declaramos que não queremos mais carregar esse peso. Queremos ser livres,
Queremos entregar cada ferida nas tuas mãos e permitir que o teu bálsamo cure por completo. Ajuda-nos a liberar perdão mesmo quando parece impossível, porque sabemos que o perdão não é sentimento, mas decisão de obedecer à tua vontade. Senhor, quebra os muros erguidos pelo medo. Quantas pessoas não avançam por medo de fracassar, medo de não serem aceitas, medo de tentar e não conseguir, mas a tua palavra nos lembra que o amor perfeito lança fora todo medo. Então agora em oração, declaramos que não seremos mais dominados por esse espírito de medo. Nós rejeitamos a ansiedade que paralisa, rejeitamos a insegurança que rouba os sonhos, e rejeitamos toda a voz interior que diz que não somos capazes. Somos filhos do Deus vivo, fomos escolhidos e chamados pelo Senhor, e nenhuma mentira pode nos prender. Pai eterno, derruba também as muralhas da incredulidade que se levantaram em nosso interior. Muitas vezes oramos e ao mesmo tempo duvidamos se o Senhor realmente pode agir. Muitas vezes vemos a dificuldade como maior do que a promessa. Mas hoje nós declaramos que a nossa fé será maior que a dúvida. Declaramos que vamos crer mesmo quando os olhos não enxergarem saída. Declaramos que a tua palavra é firme, imutável e verdadeira, e que cada promessa será cumprida no tempo perfeito. Espírito Santo, toca nos corações marcados pela rejeição. Quantos carregam desde a infância palavras de desprezo, experiências de abandono, lembranças de portas fechadas e relacionamentos quebrados? Essas memórias se tornaram muralhas que fazem muitos acreditarem que não são dignos do amor de Deus ou que não merecem bênçãos. Mas hoje, pela tua graça, essas muralhas caem por terra. Declaramos que cada filho e filha do Senhor é amado de forma única e eterna, que não há rejeição humana que possa anular a aceitação divina. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e isso é suficiente para derrubar qualquer sentimento de rejeição. Senhor, também oramos pelas muralhas da autossuficiência, que impedem muitos de dependerem totalmente de Ti. Quantos confiam apenas em suas próprias forças, carregando pesos que deveriam ser entregues no altar? Quantos tentam controlar tudo e se esquecem de que sem Ti nada podemos fazer? Que hoje essas muralhas caiam e que cada coração aprenda a descansar em Ti, a confiar nos Teus caminhos, a se render completamente à Tua direção. Meu Deus, derruba ainda as muralhas da tristeza profunda que tem roubado a alegria de viver. Pessoas que já não encontram motivos para sorrir, que se levantam sem forças, que sentem a vida como um fardo. Mas a Tua palavra declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso pedimos que o Teu Espírito derrame óleo de alegria sobre cada coração, que o peso seja removido, que a tristeza seja substituída por esperança, e que o desânimo seja trocado por renovação. Pai, assim como as muralhas de Jericó caíram diante do louvor e da obediência, declaramos que hoje cada muralha emocional está caindo diante da nossa fé, que os corações sejam abertos novamente, que as feridas sejam curadas, que as lágrimas se transformem em testemunhos, que não existam mais barreiras entre nós e o Teu agir, porque o Senhor é especialista em transformar dores em vitórias e feridas em sinais de superação. Assim, crendo que as muralhas já estão no chão e que os céus estão sendo abertos para que o Teu mover seja pleno em cada vida que clama. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nos colocamos diante do Teu trono com ousadia e confiança, sabendo que a Tua palavra é a garantia de que todas as Tuas promessas se cumprem. O inimigo muitas vezes tenta levantar obstáculos, tenta atrasar o cumprimento daquilo que o Senhor já liberou nos céus. Mas hoje, em oração, nós nos posicionamos como filhos que têm herança. Nós não aceitamos viver aquém daquilo que o Senhor já estabeleceu para nós. Não aceitamos viver aprisionados em ciclos de derrota. Não aceitamos acreditar nas mentiras de que não somos dignos, porque o sangue de Jesus nos tornou dignos, e é por essa autoridade que clamamos. Senhor, nós sabemos que há promessas que foram liberadas, mas que ainda não se cumpriram. Talvez muitas delas estejam paradas no meio da batalha espiritual. E nós reconhecemos que as trevas se levantam para tentar bloquear os planos de Deus. Mas nós nos lembramos que o Senhor é aquele que abre caminhos no deserto e rios em lugares secos, e que não existe muralha ou corrente que possa resistir ao Teu poder. Por isso agora declaramos em fé que cada promessa que parecia travada começa a se mover em direção ao cumprimento. Deus eterno, nós trazemos diante de Ti as palavras que já foram liberadas sobre as nossas vidas, as profecias que foram confirmadas pelo Teu Espírito, os sonhos que o Senhor mesmo plantou no coração. Não aceitamos que o inimigo roube aquilo que pertence a nós. Nós reivindicamos saúde, reivindicamos libertação, reivindicamos a restauração da família, reivindicamos prosperidade, reivindicamos ministérios que estavam estagnados, porque tudo isso foi prometido pelo Senhor e ninguém pode anular os Teus decretos. Senhor dos exércitos, nós declaramos guerra contra todo bloqueio espiritual. Onde houver cadeias tentando aprisionar as promessas, elas sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus.
onde houver portas trancadas pelo inimigo, elas sejam abertas pela chave de Davi que o Senhor colocou em nossas mãos. Onde houver a resistência das trevas, ela seja destruída pelo fogo do teu Espírito. Não aceitamos mais atrasos, não aceitamos mais desânimo, não aceitamos mais dúvidas. Tomamos posse do que é nosso por direito, porque fomos feitos herdeiros juntamente com Cristo. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes fomos nós mesmos que deixamos brechas, que com a falta de fé, com palavras negativas e atitudes contrárias, demos espaço para que o inimigo tivesse legalidade. Mas hoje pedimos perdão por cada vez que desacreditamos, por cada vez que nos deixamos levar pelo cansaço, por cada vez que deixamos o medo falar mais alto do que a tua promessa. Nos purifica, Senhor, porque queremos caminhar em obediência e retidão, para que nenhuma barreira permaneça. Senhor, nós levantamos as mãos em clamor e declaramos que tudo o que estava retido no céu será liberado. Nós chamamos à existência aquilo que já foi determinado por ti, e pedimos que o teu anjo guerreiro combata em nosso favor, trazendo à terra o que já está escrito no céu. Se Daniel esperou, e o anjo enfrentou resistência até trazer a resposta, nós também cremos que o Senhor está lutando por nós. Não ficaremos em silêncio, não ficaremos parados, mas oraremos com perseverança até que a promessa se cumpra. Pai eterno, pedimos que o teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé para que não percamos de vista o que já foi liberado. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergar os sinais do teu agir, para percebermos que mesmo quando parece demora, o Senhor está alinhando todas as coisas para que a promessa chegue no tempo perfeito. Não queremos desistir no meio do processo, não queremos abandonar a caminhada quando a resposta já está próxima. Por isso renovamos agora nossa esperança. Meu Deus, nós oramos pela restituição daquilo que foi roubado. O inimigo tentou levar alegria, tentou levar paz, tentou levar recursos, tentou roubar ministérios, mas nós declaramos que haverá restituição em dobro, porque o Senhor é justo juiz e ordena que aquilo que foi roubado seja devolvido. Assim como Jó recebeu muito mais do que havia perdido, nós também cremos que o Senhor está preparando uma colheita maior do que imaginamos. Pai, nós colocamos diante de Ti cada promessa individual e também as promessas coletivas, porque sabemos que o Senhor não falha. Se prometeu, vai cumprir, se declarou, vai realizar, porque o Senhor vela sobre a Tua palavra para fazê-la acontecer. Por isso nos levantamos em fé e decretamos: não há promessa esquecida, não há promessa cancelada, não há promessa anulada. Tudo o que o Senhor estabeleceu se cumprirá, porque a Tua vontade é soberana. E assim oramos, com confiança, crendo que a liberação já começou a acontecer, crendo que os céus já estão se movendo, crendo que os bloqueios já estão sendo destruídos. Tomamos posse em nome de Jesus de cada promessa que nos pertence e declaramos que nada e ninguém poderá impedir aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Senhor amado, nesta hora nos derramamos diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes fomos paralisados pelo desânimo. Quantas vezes, Senhor, começamos algo com fé e entusiasmo, mas ao longo do caminho o peso das lutas, as vozes de incredulidade e a aparente demora da resposta nos fizeram perder o ânimo. Quantas vezes olhamos para a situação e pensamos que nunca sairíamos do mesmo lugar, que estávamos presos em ciclos de estagnação. Mas hoje, Pai, oramos pedindo que os grilhões que nos prendem sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus, Deus de toda a esperança. Sabemos que o desânimo não vem de Ti, mas é uma arma das trevas para tentar nos afastar da nossa caminhada. O inimigo sopra mentiras dizendo que não vamos conseguir, que não somos capazes, que não vale a pena insistir. Ele quer apagar a chama que o Senhor acendeu em nosso coração. Mas agora nós rejeitamos cada palavra contrária. Rejeitamos a estagnação que tenta nos impedir de avançar. Rejeitamos a apatia que nos faz ficar parados quando o Senhor nos chama a andar em novidade de vida. Pai, nós clamamos: envia o Teu Espírito Santo sobre nós como vento renovador. Sopra sobre os ossos secos da nossa vida espiritual. Sopra sobre os sonhos adormecidos. Sopra sobre os planos que foram deixados de lado. Que todo cansaço espiritual seja substituído por vigor renovado. Que todo peso seja arrancado dos nossos ombros. Que toda prisão invisível seja destruída agora. Nós declaramos que não permaneceremos mais na mesma condição, porque quem está em Cristo não vive preso, mas é livre para andar em vitória. Senhor, nós oramos contra toda paralisia espiritual. Muitas vezes sentimos que estamos sempre recomeçando, mas nunca concluímos, que damos um passo e logo somos empurrados para trás. Declaramos agora em fé que esse ciclo é quebrado. A estagnação não terá mais domínio sobre nossas vidas. Não ficaremos presos no mesmo lugar, mas avançaremos, porque a Tua palavra nos chama para prosseguir rumo ao alvo. Deus, sabemos que o desânimo é alimentado por lembranças de fracassos, por palavras de derrota que já ouvimos.
por traumas e dores que tentaram nos sufocar. Mas hoje entregamos diante de Ti cada memória que nos prende, cada marca do passado que insiste em nos dizer que não vamos conseguir. Pedimos que o sangue de Jesus cubra essas áreas e nos dê um novo começo. Não seremos mais escravos de sentimentos que paralisam, mas viveremos cheios da esperança que vem de Ti. Senhor dos exércitos, levantamos a nossa voz contra as correntes invisíveis que seguram pessoas no mesmo lugar, sem forças para sonhar, sem coragem para recomeçar, sem ânimo para lutar. Declaramos agora que essas correntes estão sendo despedaçadas, que todo jugo de estagnação seja destruído e que o Teu povo seja liberto para viver em movimento, crescendo em fé, prosperando em todas as áreas, florescendo no propósito que o Senhor estabeleceu. Pai amado, pedimos que a Tua unção renove a nossa mente e coração, que pensamentos de fracasso sejam substituídos por pensamentos de vitória, que o espírito de desistência seja lançado fora e que a perseverança do Espírito de Cristo seja plantada dentro de nós. Queremos ser como aqueles que, mesmo diante da adversidade, não recuam, mas seguem firmes, porque sabem que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, coloca em nós coragem para darmos os passos que ainda não demos, que cada área paralisada receba um sopro de vida, que o ministério que estava adormecido volte a florescer, que o chamado que parecia esquecido volte a arder, que os projetos que ficaram guardados por medo ou insegurança sejam retomados com ousadia. Nós declaramos que não viveremos mais no desânimo, mas caminharemos na força do Teu Espírito. Pai, nós oramos também por todos que estão ouvindo esta oração e se sentem aprisionados na rotina sem propósito, presos em situações que parecem não mudar. Que eles recebam agora um renovo sobrenatural. Que o fogo do Teu Espírito acenda dentro deles uma chama que não se apaga, para que entendam que o Senhor ainda tem muito a realizar através da vida deles. Deus eterno, declaramos que o tempo de estagnação acabou. Declaramos que as correntes caíram por terra. Declaramos que a paralisia espiritual foi vencida. Tomamos posse da liberdade que há em Cristo e nos levantamos como filhos que não recuam, mas avançam. A partir de hoje, viveremos não pelo que sentimos, mas pelo que o Senhor já decretou. Seguiremos em frente com confiança, porque sabemos que o Senhor caminha ao nosso lado. E assim oramos, crendo que o desânimo não terá mais poder sobre nós, que a estagnação não nos prenderá, mas que seremos renovados diariamente pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante da Tua presença com sede de ver milagres, com fome de testemunhar portas se abrindo que nenhum homem pode fechar. Quantos de nós estamos diante de paredes que parecem intransponíveis, portas que permanecem fechadas há tanto tempo, situações que parecem sem saída, mas cremos que o Senhor é o Deus que abre caminho no deserto, o Deus que faz rios brotarem na terra seca, o Deus que abre o céu quando todos acham que ele permanecerá fechado. Pai amado, sabemos que não temos forças em nós mesmos para mover essas barreiras. Reconhecemos que os milagres que precisamos não virão de mãos humanas, mas do Teu braço estendido. É por isso que elevamos a nossa voz em oração, pedindo que os céus se abram sobre nós. Que a resistência espiritual que impede a manifestação da Tua glória seja dissipada agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda porta de bênção que estava trancada seja destrancada pelo Teu poder, porque não há fechadura que resista à chave da autoridade de Cristo. Senhor, a Tua palavra declara que aqueles que confiam no Senhor nunca ficam envergonhados. Por isso, declaramos que não seremos envergonhados diante da espera. Talvez muitos já zombaram dizendo que não alcançaríamos, que não viveríamos o cumprimento das promessas. Mas hoje levantamos a nossa oração de fé, pedindo que o Teu milagre se manifeste e cale a voz da incredulidade. Que todos vejam que o Senhor é Deus vivo, que ainda opera sinais e maravilhas. Pai, derrama sobre nós a chuva de milagres que precisamos. Onde há esterilidade, traga frutificação. Onde há escassez, derrama abundância. Onde há portas fechadas, abre caminhos sobrenaturais. Onde há silêncio, libera a resposta. And Travis, acende a luz da Tua glória. Que não haja área da nossa vida que fique de fora da ação do Teu poder. Nós oramos por milagres no lar, na família, na vida espiritual, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, em cada espaço que precisa ser transformado pela Tua mão. Senhor, nós Te pedimos que as portas do céu se abram para derramar provisão. Quantos têm clamado por trabalho, por sustento, por um socorro em meio à necessidade? Declaramos que a porta certa será aberta no tempo certo, que ninguém ficará desamparado. Declaramos que a abundância virá de maneira sobrenatural, porque o Senhor é Jeová Jiré,
o Deus que provê. Pai amado, pedimos que portas de cura também sejam abertas. Quantos vivem aprisionados pela dor física, quantos sofrem em silêncio com enfermidades que os médicos não têm resposta, mas sabemos que em Ti há cura, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Pedimos que o bálsamo da cura seja derramado sobre cada vida que ora agora. Que doenças desapareçam, que diagnósticos sejam revertidos, que testemunhos de cura brotem desta oração. Senhor, pedimos ainda que portas espirituais sejam abertas. Muitos estão com o coração endurecido, sem conseguir sentir Tua presença, sem conseguir ouvir Tua voz. Abre, Pai, a porta da intimidade contigo para que possamos entrar no lugar secreto e ouvir claramente o que o Senhor deseja. Derrama sobre nós revelação, discernimento, sabedoria, para que possamos caminhar debaixo da direção do Teu Espírito e não nos perdermos pelo caminho. Deus de milagres, sabemos que muitas portas que parecem fechadas não são para nos punir, mas para nos proteger. Por isso, te pedimos também discernimento para entender quando uma porta é para ser fechada e quando o Senhor deseja nos levar a outra direção. Ensina-nos a confiar nos Teus planos mesmo quando não entendemos, e dá-nos fé para esperar com paciência até que a porta certa se abra diante de nós. Senhor, nós declaramos que a chuva está vindo, que os céus não permanecerão fechados, que a resposta não ficará retida, que as bênçãos já estão sendo liberadas em nosso favor. Declaramos que viveremos milagres que não poderemos explicar, apenas glorificar o Teu nome. Declaramos que portas que nunca imaginaríamos se abrirão diante de nós. E quando isso acontecer, todos verão que foi o Senhor quem fez. Pai, nós não oramos apenas por bênçãos materiais, mas por milagres espirituais que transformem nossa vida de dentro para fora. Que a porta da fé seja aberta em corações endurecidos. Que a porta do perdão seja aberta em famílias divididas. Que a porta da restauração seja aberta em lares destruídos. Que a porta do recomeço seja aberta para aqueles que pensavam não ter mais chance. E assim nós oramos confiando que a Tua chuva já está descendo, que os céus já estão se movendo, que o sobrenatural já está acontecendo. Não ficaremos parados olhando para portas fechadas, mas ergueremos nossos olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro, porque sabemos que o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha. Em nome de Jesus oramos, crendo no milagre, crendo na provisão, crendo nas portas abertas. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai amado, hoje nos levantamos em oração não mais como quem pede apenas, mas como filhos que tomam posse da herança que já foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. Nós sabemos que a vitória não está distante. Ela já foi assegurada pelo sangue derramado do Cordeiro. Por isso, em fé, declaramos que toda a obra do inimigo contra nossas vidas está desfeita e que a vitória do Senhor já está estabelecida sobre nós. Pai, a Tua palavra declara que somos mais que vencedores em Cristo. Então, diante de cada batalha, diante de cada lágrima, diante de cada situação em que o inimigo tentou nos fazer acreditar que estávamos sozinhos, levantamos hoje um brado de fé dizendo que não estamos derrotados, porque o Senhor guerreia por nós. O que parecia impossível já foi vencido pelo poder do Teu braço. O que parecia nos aprisionar já não tem domínio, porque a Tua presença nos libertou. Deus eterno, declaramos vitória sobre a mente, vitória sobre os pensamentos que tentavam nos aprisionar em tristeza, medo e ansiedade. Tomamos posse da mente de Cristo, que nos guia em paz e nos dá direção. Onde antes havia confusão, agora clareza. Onde antes havia dúvida, agora confiança. Onde antes havia pensamentos de derrota, agora a certeza da vitória. Declaramos vitória sobre o coração. Nenhuma ferida será maior que o amor do Senhor que sara. Nenhuma mágoa será mais forte que o perdão que o Senhor nos capacita a liberar. Nenhum trauma será capaz de apagar o novo que o Senhor já está fazendo nascer. O coração que antes estava pesado, hoje é leve. O coração que antes estava quebrado, hoje é restaurado pela Tua unção. Declaramos vitória sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Toda palavra de maldição lançada contra o nosso lar cai por terra agora em nome de Jesus. Toda obra das trevas contra a unidade, contra a paz e contra a alegria da nossa família está anulada. Nós tomamos posse da promessa de que serviremos ao Senhor juntamente com a nossa casa. Declaramos bênçãos sobre filhos, cônjuges, irmãos, pais, sobre todos que amamos. Que a vitória do Senhor seja visível em cada relacionamento. Senhor, declaramos vitória sobre as áreas onde as portas pareciam fechadas. Não ficaremos mais olhando para o que não aconteceu, mas levantaremos os olhos e veremos as portas que o Senhor está abrindo agora. A chave já está em Tuas mãos, e sabemos que nada poderá impedir aquilo que o Senhor determinou. Tomamos posse da oportunidade certa, do caminho certo, da direção que vem do Teu trono. Pai, tomamos posse também da vitória espiritual. Não caminharemos mais enfraquecidos, mas cheios do Espírito Santo. Não viveremos mais como escravos do medo, mas como guerreiros cheios da Tua autoridade. Declaramos que as correntes foram quebradas, que o jugo foi despedaçado, que toda a prisão espiritual foi aberta
e que somos livres para viver a plenitude do teu chamado. Deus poderoso, não queremos apenas viver vitórias temporárias, mas tomar posse da herança eterna. Herança que não pode ser roubada, que não pode ser destruída, que não pode ser apagada. Herança de filhos que têm acesso ao Pai, de herdeiros do reino que já foi conquistado. Declaramos que não viveremos como órfãos espirituais, mas como filhos amados que já foram adotados em Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. Hoje tomamos posse da vitória sobre o desânimo, sobre o cansaço, sobre a desistência. Não retrocederemos, não olharemos para trás, não deixaremos que a voz do inimigo dite os rumos da nossa vida. Declaramos que marcharemos firmes, que permaneceremos fiéis, que caminharemos até o fim sustentados pelo poder do Senhor. Porque a vitória não é apenas um evento, ela é um estado permanente daqueles que estão escondidos em Cristo. Pai, declaramos vitória sobre o futuro. Não temeremos o amanhã, não ficaremos ansiosos pelo que está por vir, porque sabemos que os nossos dias estão em Tuas mãos. O Senhor já escreveu cada detalhe da nossa história e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tomamos posse da promessa de que o Senhor tem planos de paz e não de mal, planos de esperança e não de derrota. E por fim, levantamos nossa voz e dizemos: obrigado, Senhor, porque a vitória já é nossa. Não porque merecemos, mas porque Jesus venceu por nós. Obrigado porque não caminhamos sozinhos, mas debaixo da Tua mão poderosa. Obrigado porque o inimigo já foi vencido, a morte já foi derrotada, o inferno já não tem poder sobre nós. Assim, declarando com fé e com ousadia que a vitória está decretada, que tomamos posse da nossa herança espiritual e que viveremos de glória em glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta oração falou com você e fortaleceu a sua fé, não saia sem antes se inscrever no canal Fé em Ação, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas que precisam de oração e de esperança. E eu quero te convidar também a dar um passo além. Na descrição e no primeiro comentário fixado, você encontra o nosso e-book de orações, um material especial preparado para fortalecer a sua caminhada espiritual, com orações que vão te ajudar a manter a chama acesa todos os dias. E não para por aí. Se você deseja uma oportunidade de transformar o seu tempo online em algo produtivo e abençoado, também deixei na descrição o link de um curso completo que ensina a trabalhar pela internet, para você conquistar a independência financeira e ter mais liberdade para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Então não perca tempo. Acesse os links abaixo. Seja fortalecido espiritualmente com o e-book e descubra como mudar a sua vida, também no lado profissional com esse curso incrível. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração.